Bem, pessoal, sejam então bem-vindos aqui à segunda parte da videoaula referente ao nosso capítulo 2, Fundamentos de LANs Ethernet. E agora a gente vai ver um pouco nesse último tópico como é que acontece o envio de dados nas redes Ethernet, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa entender de uma forma um pouco mais aprofundada como é que são escritos esses endereços MAC, tá? Eu disse para vocês no capítulo passado que os endereços MAC são endereços da camada de enlace, que é a camada 2. Existem endereços da camada de enlace, existem endereços da camada 3, que é a camada de redes, que são endereços IPs, e também existem endereços da camada 4, que é a camada de transporte, que são endereços de portas, tá? Os endereços da camada 2 têm 48 bits, tá? Que são 48 caracteres de 0, 1. Os endereços de camada 3, que são os endereços de rede, se forem IPv4, que é a versão 4 do IP, eles vão ter 32 bits, tá? E os endereços de porta da camada 4 vão ter 16 bits. Então camada 2, 48 bits o endereço, camada 3, 32 bits, camada 4, 16 bits, tá? E eu também disse para vocês que o endereço MAC, que é o endereço físico, ele é único para cada dispositivo no mundo inteiro. E aí como é que se faz essa organização, né, para você não ter endereços MACs repetidos? A organização mundial que cuida disso, no caso a IANA, ela distribui alguns números para alguns fabricantes, tá? E aí como é que esses números são distribuídos? Você basicamente pega o endereço MAC, divide ele no meio em 24 bits e 24 bits cada metade, sendo que a primeira metade não é o fabricante quem determina. O fabricante ele recebe um número que ele é obrigado a usar para os dispositivos que ele fabrica. Às vezes pode ser um número ou uma sequência de números que formam a primeira parte do endereço MAC. E a segunda parte, sim, ele pode preencher os outros 24 bits como ele quiser. Dessa forma, através desse controle gerencial, você consegue fazer com que fabricantes diferentes não façam dispositivos com o mesmo endereço MAC, tá? Porque o fabricante tem um controle dele, então ele sabe lá quais são as primeiras metades que ele pode usar e as segundas metades ele escolhe de acordo com a produção dele, tá? Esses números são o número total de bits do endereço MAC são 48 bits, mas ele também pode ser escrito sob a forma de 12 caracteres hexadecimais, tá? Você escreve o mesmo número, 48 bits, só que com 12 caracteres hexadecimais, para ele ficar mais curto e ficar mais legível, tá? Então um exemplo disso aqui, ó, seria esse endereço 00602F 3A07BC. Reparem que todos os caracteres envolvidos fazem parte dos dígitos hexadecimais, que vão de 0 até F, certo? Não pode ter nada além do F para poder escrever. E repare que bem na metade, a parte 00602F é determinada para que o fabricante use essa parte. A gente chama isso de identificador único organizacional, ou OUI, essa primeira metade dos 6 primeiros hexadecimais, ou dos 24 primeiros bits, enquanto que a outra metade é designada pelo fabricante. Então o fabricante escolhe lá, ele escolheu, para esse caso, essa placa, a numeração 3A07BC, tá? Então, primeira metade determinada como um identificador único organizacional, que é determinado por uma entidade que é acima do fabricante, e a segunda metade o fabricante pode determinar 48 bits ou 12 caracteres hexadecimais, tanto faz, você pode escrever das duas formas, mas mais comumente você vai ver isso escrito em hexadecimal. Aqui eu peguei um exemplo do meu computador, certo? E eu mostro aqui um endereço MAC da minha placa de rede, certo? Aqui você vê que no Ether aparece o endereço MAC da minha placa de rede, tá? Esse INET é o endereço IP da minha placa de rede, tá? Então você tem lá o endereço da camada 2, que é esse Ether, o 34, 36, 3B, CC, D8, 4E, ou seja, 12 caracteres hexadecimais. Ele coloca essa divisão de 2 pontos para poder ficar mais fácil você fazer a leitura, tá? Enquanto que o INET, que é o meu IPv4, que minha máquina está usando, é 192.168.1.110. Então, tá aí um exemplo de endereço MAC e tá aí um exemplo de endereço IP, certo? Que está sendo usado aqui pela minha máquina nesse momento.
a gente já falou sobre os endereços MACs, que significa Media Access Control, certo? É uma determinação de uma especificação do I3E, a especificação 802.3, tá? E a gente viu que ele é um endereço de 48 bits, ou 6 bytes, ou 12 caracteres hexadecimais, da maneira como você preferir, tá? A gente também viu que esses endereços eles são queimados, entre aspas. Por quê? Eles são embutidos lá na placa, como um chassi de um carro. Você, em tese, pelo menos, não pode mudar esses endereços, tá? Como eu já disse para vocês, uma pessoa com conhecimentos avançados consegue fazer uso de software para poder burlar e gerar um MAC diferente, tá? Porém, naturalmente falando, né, sem nenhuma adulteração, você não vai conseguir alterar o seu endereço MAC, tá? Porque ele fica gravado lá na memória ROM da sua placa de rede. E aí, você tem 3 tipos de endereço, tá? Que você pode usar. Um endereço unicast, endereço broadcast e um endereço multicast. A gente vai falar muito desses tipos de endereço aqui ao longo do curso. E a diferença entre eles é que o endereço unicast ele representa apenas um dispositivo na rede. Então, se o computador A tenta falar com o computador B, ele manda a mensagem endereçada a um endereço unicast, ou seja, para um endereço que só representa um dispositivo, um host na rede, tá? Porém, existem casos onde um dispositivo precisa falar com todos os dispositivos na rede. Por exemplo, o seu computador vai se conectar à internet, ele precisa de um endereço IP, de um servidor chamado DHCP, que é o servidor que faz aluguéis de endereço IP para sua máquina quando você vai se conectar naquela rede lá, naquela LAN onde você está entrando. Então, a sua máquina precisa gritar para o servidor do DHCP que ela precisa de um endereço IP para alugado, para que seja alugado. E aí ela não sabe quem é o servidor DHCP para poder pedir um endereço alugado para ele. Então, o que ela faz? Ela manda uma mensagem em broadcast. E os endereços em broadcast são endereços que representam todos os dispositivos na rede. Então é como se você mandasse uma mensagem que vai seguir como cópia para todo mundo que faz parte da sua LAN, tá? Ou pelo menos todo mundo que faz parte da sua mesma rede, certo? E aí o que vai acontecer é que todo mundo vai receber uma cópia daquela mensagem. Como você está pedindo um serviço que vem do vai ser servido pelo servidor DHCP, as outras máquinas que receberem essa mensagem, essa solicitação, não vão atender, vão descartar essa mensagem, porém o servidor DHCP irá lhe atender, certo? Então você tem unicast, um endereço que só representa um dispositivo na LAN. Você tem um endereço broadcast, que é um endereço que representa todos os dispositivos na LAN. Particularmente no endereço MAC, o endereço broadcast, você seta todos os caracteres em F, então são 12 caracteres hexadecimais, todos Fs, 12 Fs seguidos. FF, 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 FF e FF. 12. Quando você vê um endereço dessa natureza, é como se todos os bits, os 48 bits, tivessem sido setados em 1, e isso se transforma nesse hexadecimal, onde todos os caracteres estão setados na letra F, tá? Isso representa o endereço de broadcast daquela LAN. Todo endereço de broadcast de uma LAN é esse mesmo endereço. E por fim, a gente tem os endereços de multicast, que são endereços que representam um subconjunto dos dispositivos na LAN. Então, às vezes, por exemplo, um roteador precisa falar com outros roteadores, com um grupo de roteadores, mas eles não precisa falar com todos os PCs que estão na LAN, por exemplo. Não quer falar com todos os hosts, ele só quer falar com os outros roteadores. Então, ele para isso vai usar um endereço multicast. É um endereço para um grupo de dispositivos. Um switch querer se comunicar apenas com outros switches, então ele vai usar um endereço multicast na rede. Você tem, por fim, endereço unicast, um único dispositivo, endereço broadcast, cópia para todos os dispositivos na LAN, e o endereço multicast para representar um subgrupo de dispositivos na LAN. Aqui eu faço apenas um exemplo para vocês entenderem como a comunicação funciona. A gente já viu isso em exemplos até mais avançados. Aqui agora a gente tem conhecimento suficiente para entender que existem enlaces half duplex em 10 megabits por segundo, ou seja, uma tecnologia Ethernet. Isso seguramente porque a placa de rede do computador A é uma placa antiga, ela só vai até
a velocidade Ethernet. E você tem ali conectado naquele switch do lado esquerdo, esse computador A ele está conectado na interface F0/1. F0/1 é uma abreviação para uma interface Fast Ethernet 0/1. Se a interface é F de Fast Ethernet, a gente já sabe que ela tem capacidade de ir até 100 megabits por segundo. Ela pode funcionar a 100, porém ela é retrocompatível para também conseguir operar na velocidade Ethernet de 10 megabits por segundo. Quando você pega a interface mais acima, a G0/1, isso significa que essa interface ela é gigabit Ethernet, ou seja, ela pode ir até 1000 megabits por segundo, tá? Mas, assim como a interface Fast pode operar no modo Fast Ethernet e no modo Ethernet retrocompatível, a interface Gigabit Ethernet pode operar no modo Giga, no modo Fast e no modo Ethernet. O que vai determinar em que velocidade ela vai operar é a outra ponta com quem ela vai estar conversando. Obviamente que se uma interface Gigabit encontra uma interface Fast Ethernet na outra ponta, no outro dispositivo, ela não consegue conversar a Gigabit, porque ela fica limitada pela outra ponta, certo? Então ela vai ter que negociar para poder subir essa velocidade apenas em Fast Ethernet, tá? E aí você tem aqui todas as interfaces, como eu disse, F representa interface Fast Ethernet no switch, G representa interface Gigabit Ethernet no switch. Repare que lá na outra ponta, ó, no switch da direita, a interface F0/3 está conectada com o computador B, que tem uma placa de rede Fast Ethernet. Então, ali você consegue operar na velocidade de 100 megabits por segundo. Aqui, ó, entre os switches, como você tem interface Giga, eu não mencionei isso na videoaula anterior, porém estou mencionando agora, assim como as interfaces Gigas não sofrem de problemas de cabos cruzados ou cabos diretos, porque elas podem usar sempre um cabo direto, independente se os dispositivos que estão conectados nas duas pontas são iguais ou não, elas utilizam os 4 pares, como a gente falou antes, e elas obrigatoriamente trabalham em full duplex. Então você nunca vai ver uma interface Gigabit Ethernet operando em half duplex. Ela sempre vai operar em full duplex, certo? A não ser que realmente você tente forçar de alguma maneira as duas pontas a operarem em half duplex, e eu acho que talvez nem isso funcione bem. Então o que é garantido mesmo é que a interface Gigabit Ethernet opera necessariamente em full duplex, tá? Então a gente tem aqui a última interface, que é a Full Duplex em 100 megabits por segundo, tá? Sempre que for possível, evidentemente, a gente vai tentar trabalhar com as interfaces em Full Duplex. Lá no segundo bimestre a gente vê como é que a gente configura isso, tanto no computador como no switch, certo? E aqui você tem os endereços IPs e os endereços MACs de cada um dos equipamentos, né? O IP1, metaforicamente, representa o IP do computador A, e o MAC A representa o endereço da camada 2 do computador A, tá? A mesma coisa, analogamente, é válida para o computador B. E aí, quando você forma mensagem, a gente já viu isso, quando a gente forma o frame, primeiro a gente vai com o endereço MAC de destino, tá saindo uma mensagem do computador A para o computador B, então entra primeiro o endereço MAC de destino do computador B, no caso MAC B, certo? E depois o endereço de origem MAC A, do computador A, tá? Como a gente só tem switches aí, não está passando por nenhum roteador, então essa comunicação, esse endereço de destino vai ser realmente o MAC B, certo? Ele não vai se o computador A, ele não vai se endereçar para a interface Fast 0/1. Isso só aconteceria se, em vez de um switch, a gente tivesse aí um roteador, tá? Os computadores ou os roteadores é que precisam, que são dispositivos de camada 3, é que precisam fazer essa mudança de endereços MACs de enlace a enlace, tá? Como aí só tem switch, então vai seguir direto do A para o B. O endereço de origem que forma o header da camada 3 é o IP1, o endereço de destino é o IP2, ali no meio vão os dados, né? Aqui, então, entre essa parte, esses campos amarelos, a gente tem ali um pacote de camada 3 e isso por completo representa o frame, né? E aí, a primeira mensagem sai do computador A para o primeiro switch do lado esquerdo, chegando pela interface Fast 0/1, né? Consegue trafegar em half duplex a 10 megabits por segundo. Depois, você consegue trafegar uma velocidade mais rápida para passar por esse enlace que liga os dois switches, certo?
ele vai passar em full duplex 1000 megabits por segundo e por fim vai chegar até o computador de destino com a interface Fast 0/3 que conecta ao computador B e aí você tem lá full duplex em 100 megabits por segundo, tá? Repare que ele passou por diferentes modos de transmissão, half duplex, full duplex, diferentes velocidades de transmissão, possivelmente diferentes mídias de transmissão. Alguns desses enlaces podem ter sido de cobre, cabos UTP, por exemplo. Outros enlaces podem ter sido de fibra, por exemplo, como essa interface, como esse enlace que interliga os dois switches, mas não tem problema. O protocolo Ethernet funciona da mesma forma, ele está na camada 2, ele funciona independente da camada física, então ele não está nem aí se o meio físico que ele está passando é um meio cabeado, se é não cabeado, no caso de um Wi-Fi, se é uma fibra ótica, se é um cabo UTP de cobre, tanto faz, ele não tem esse tipo de preocupação. A gente já falou também dos campos FCS, que é o campo do trailer, onde você pega MAC-B mais MAC-A, IP1 mais IP2 mais data, coloca eles numa função hash, calcula um número e embute esse número nesse campo FCS aí. E quando o computador B recebe a mensagem, a cópia da mensagem finalmente, ele faz o mesmo cálculo e compara com o número que ele recebeu. Se os números forem iguais, a mensagem chegou íntegra e a mensagem pode ser lida. Se os números forem diferentes, houve um erro na transmissão e a mensagem deve ser descartada. Lembrando que detecção de erros, que é o que está acontecendo aqui nesse exemplo de camada 2, é diferente de recuperação de erros. A recuperação de erros ela é feita na camada 4, quando a gente usa o protocolo TCP. Tá? Então, na camada 2, a gente só tem detecção de erros. Eu friso sempre isso, porque é uma questão certa de cair em avaliações e que muitos alunos acabam se confundindo e acabam errando. Por fim, aqui, a gente vai fazer um teste rápido aqui para a gente pensar na conexão desses equipamentos e se a gente deve ou não utilizar cabos diretos ou cabos cruzados. Começando aqui pelo lado esquerdo, a conexão entre o servidor e o roteador. Um servidor é um PC, certo? Ele vai se linkar ao roteador. PC e roteador, eles operam pelos mesmos pinos de transmissão, pelos mesmos fios de transmissão? Sim. Então, a gente necessariamente deve usar um cabo cruzado nesse caso, exceto se tanto o servidor como a porta onde esse servidor está se conectando no roteador forem portas Gigabit Ethernet. Aí, nesse caso, a gente poderia usar um cabo direto. Mas, em caso de segurança, a gente joga lá um cabo cruzado para poder fazer as coisas funcionarem. Entre o roteador e o switch, a gente tem dispositivos que estão em colunas diferentes daquela tabela que eu mostrei lá atrás, certo? O roteador transmite nos pinos 1 e 2 e o switch recebe nos pinos 1 e 2. Então a gente pode tranquilamente usar um cabo direto. Eu estou representando aqui o cabo cruzado por uma linha tracejada e o cabo direto por uma linha contínua, tá? Entre computador e switch, como eles fazem parte de colunas diferentes daquela tabela, o computador, assim como o roteador, transmite nos pinos 1 e 2, enquanto que o switch recebe nos pinos 1 e 2. Então, o computador e o switch vão se ligar através de um cabo direto. Um switch interligando com outro switch, equipamentos iguais, lembrem que eu disse a vocês, a gente precisa usar um cabo cruzado. Já o PCB conectado a um switch, assim como o PCA conectado ao switch, cabo direto. E por fim, switch e hub. Lembrem-se que switch e hub eles estão operando, transmitindo nos mesmos fios, certo? Que eles estão transmitindo nos pinos 3 e 6. Então eu preciso usar um cabo cruzado para interligar um switch com o hub. E por último, para ligar o hub com o PC, eu posso usar um cabo direto, tá? Agora, por fim, a gente vai ver aqui o que pode ser half duplex e full duplex. Na verdade, gente, tudo aqui praticamente pode ser full duplex, tá? É tranquilo que tudo seja full duplex, mas o ponto em especial que eu quero salientar com isso aqui é o seguinte: quando você tem um hub operando na rede, todo mundo que se conecta com o hub obrigatoriamente precisa se conectar em half duplex. As interfaces de um hub nunca operam em full duplex, elas só operam em half duplex, tá? Porque você tem um meio compartilhado, você tem vários computadores. O hub, como eu disse para vocês, ele não é um equipamento inteligente,
Então todo mundo que está falando naquele cabo ali, digamos, é como todo mundo está recebendo cópias iguais dessa mensagem que você está mandando. Então o tempo inteiro ele precisa estar fazendo o controle de tem gente falando, se não tem gente falando, pode falar. Se já tiver gente falando, espere. E aí nesse controle às vezes acontecem colisões, que é justamente como o Half Duplex opera, tá? Então tem hub na rede, não pode ser conectado com interfaces full duplex, tem que ser half duplex, porque todos os computadores, todos os dispositivos que estão conectados ao hub, eles estão compartilhando um meio físico ali, certo? É como se todo mundo estivesse pendurado no mesmo cabo, igual a gente faz com aquelas T's de tomada, onde a gente conecta vários dispositivos na mesma tomada elétrica, né? Todo mundo compartilha os mesmos pinos que estão conectados ali na tomada, né? No T, é a mesma coisa com o hub, tá? O hub, obrigatoriamente, uma das desvantagens que ele te traz é obrigar você a operar com ele em half duplex, tá? Então vocês precisam ter muito cuidado em relação a isso. É muito raro você encontrar um hub hoje na rede, mas talvez ainda aconteça de você ir numa rede muito antiga, encontrar um hub por lá, e você tem que ter essa consciência de que ele não vai poder operar em full duplex. Com isso aqui eu encerro essas duas aulas do capítulo 2, tá? Do Fundamentos de LAN Internet. Aqui eu estou passando a leitura complementar, né? Que foi de onde eu tirei muitas das coisas que a gente conversou aqui. E eu me despeço de vocês, até o próximo capítulo e fui!